Estamos aqui na companhia do querido ator, autor, né, Pedro Medina. Obrigado por estar mais uma vez aqui no Divã Cultural. Eu que agradeço, Paulo. E Pedro, eu gostaria de começar esse bate-papo com você. É coisa de psicólogo, tá? A gente sempre se remete um pouco à infância. Então, o que surgiu primeiro dentro do Pedro Medina no seu desenvolvimento? A paixão por escrever ou por atuar? Olha, eu na minha infância sempre, eu nunca, todos os professores me perguntavam, as mães de amiguinhos me perguntavam, vai ser ator, vai ser artista, porque é neto de Arlete Salles e de Lúcio Mauro. Sim. Não, era inevitável. E meu pai também, Alexandre Barbalho, também é ator, então claro. era quase como se fosse algo inevitável, né? E eu falava, não você, não quero. Mas eu hoje em dia, já com o meu olhar de ator e de dramaturgo, eu já enxergo que eu sempre fui ator e sempre gostei de escrever. Sim. Então eu lembro na escola, deu a aula de redação, então eu tinha que fazer redação para o Enem. Sim. Eu não fazia redação para o Enem, eu contava histórias. Sim. E eu apresentava as histórias que eu escrevia. Ah, E aí a turma já curtia, falava, vamos lá, agora o Pedro vai vir contar a história que ele escreveu. E aí eu interpretava. Então ali eu já vejo que ali já tinha um ator e já tinha um autor, né? E esse trabalho, essa coisa que surgiu, porque primeiro eu me formei como ator para depois começar a escrever. E a escrita para mim era um lugar de, porque eu já entendi a dificuldade que é escrever a dramaturgia. sim, né? sim. Que é diferente do lírico, que é diferente do épico, né? É uma linha literária que é muito própria e eu acho muito difícil escrever, ser autor de teatro, principalmente. Até porque eu sou roteirista também, então eu consigo fazer a comparação dos dois meios, e a escrita para o teatro ela é difícil. E eu, como ator, eu já entendi essa dificuldade, eu falava assim, nossa, eu nunca vou escrever para teatro. Sim. Até que com o trabalho com o Amir e com o Tá na Rua, o Amir sempre pedia ele pede para os seus atores o desenvolvimento da sua opinião. Sim. E aí eu comecei a ver que um canal de expressão da minha opinião era através da linguagem escrita. Até porque não tá na rua, a linguagem não tá na rua, geralmente o narrador é que tem a palavra. E o narrador geralmente sempre era o Amir. Era o Amir, né? Então a palavra sempre estava na boca do Amir, por mais que a gente pudesse no meio da praça, seja na praça que a gente fosse se expressar, gritar, se jogar no chão, a palavra falada, a literatura estava sempre na boca do narrador. Ou na música que o DJ coloca. Sim, sim. Então, como é que eu ia desenvolver o meu discurso falado? Né? Como é que eu ia desenvolver a minha opinião? Como é que eu ia expressar essa minha opinião? Então, achei esse canal da dramaturgia para expressar a minha opinião, para expressar a minha visão de mundo. E hoje em dia, eu comecei a escrever em 2012. Então, hoje em dia, eu tenho 10 anos já escrevendo, agora não mais só para teatro, também para o audiovisual. Mas hoje em dia eu consigo enxergar realmente a dramaturgia como um veículo da minha expressão, talvez o melhor veículo da minha expressão. Que eu consigo, porque hoje em dia, porque ser ator é muito difícil, né, Paulo? Imagino que sim. É uma profissão que é muito difícil. Eu fiz até um estudo uma época, não é um estudo oficial, nem nada, mas o índice de desemprego do ator está entre 95% e 98%. Que isso, caramba. Então o ator ele não tem carteira assinada, sabe? Até essas questões de discussão pós-reforma trabalhista, o ator antes disso ele já é forçado a ser pessoa jurídica. Então o ator, se não tinha uma empresa, ele já perdia 8% da nota dele. E não tem INSS, não tem plano de saúde, não tem nada. Então a profissão de ator é uma coisa muito difícil. Então o meu caminho para eu conseguir trabalhar, eu falei assim, eu vou escrever as minhas peças para eu poder trabalhar. Sim, claro. Porque ninguém escrevia, eu era um ator iniciante, ninguém escrevia para mim, eu falei assim, como é que eu vou fazer isso? Então eu juntei a fome com a vontade de comer. Vou escrever para eu fazer as minhas peças. Senão eu vou ficar esperando o quê?
Porque a gente também tem muita, quando a gente começa, principalmente eu, que neto de quem eu sou. Sim. E sobrinho também do Lucinho, que o Lucinho despontou também com uma carreira maravilhosa. E já com todos esses exemplos da minha família, o exemplo do meu pai, que é um ator mais discreto, vive do trabalho de ator. Então eu tenho todas as experiências do meio na minha família, né? Sim. E aí eu, falando ainda, remetendo à coisa da infância, né? Eu sempre quis encontrar, quem é o Pedro? Quem é o Pedro Medina, né? Ele é o neto da Arlete, ele é o neto do Lúcio, mas e ele? Ele faz o quê? E acho que a coisa da dramaturgia, ela surge espontaneamente, naturalmente, mas ela também surge no lugar da minha identidade. Eu sou um ator que também é autor, diferentemente dos meus familiares, cada um à sua maneira, né? O Lucinho agora tem a coisa da música, o meu avô teve a coisa da direção, meu avô chegou a ser diretor da Globo, né? Com programas não humorísticos, mas ele também lançou aqueles programas de criança, né? Ele que lançou. A minha avó como uma comediante, mas também com uma atriz dramática, uma atriz completa, né? E eu, no meu lugar, eu achei o meu lugar como esse ator dramaturgo. Então foi um lugar também de afirmação minha como artista, que surgiu espontaneamente. De construir uma identidade diferenciada. Dos meus familiares. Né? Porque essa comparação sempre existe. Eu também nunca gostei desse lugar sempre tentei fugir disso na minha carreira inteira. Mas ele é neto da Arlete Salles. Mas ele é neto do Lúcio Mauro. Porque aí eu não sou nada contra, né? Porque a profissão de ator é uma coisa que realmente ela é passada quase que de pai para filho, né? Historicamente, na história do Ocidente, né? Você tinha pensando lembrei de Molière. Então você tinha a Madame Béjart, que era do grupo do Molière, tinha a filha dela. Era uma coisa que passava realmente natural, hereditariamente. E no Brasil você tem vários exemplos. Você tem a Bibi Ferreira, que é filha do Procópio, você tem a Fernanda Torres, que é filha da Fernanda com o Fernando. Você tem uma tradição, mas você também tem outros que também tem lá seus clãs, Glória Pires, com a Cléo Pires, com o Fiuk, que foi, aliás, meu colega também. Mas eu nunca eu falei que fica parecendo que é uma capitania hereditária da cultura, sabe? E aí eu ficava assim, será que eu sou parte de uma família tradicional da cultura brasileira? Eu sempre tive esse conflito. E então a coisa de eu entender o artista que eu sou, da dramaturgia, me libertou um pouquinho desse lugar. Eu falo, não, eu tenho agora um domínio do meu discurso, eu tenho agora um domínio do meu ofício. E nesse contato com o Amir, o que você descobriu dentro da personalidade do Pedro que o Amir ajudou a aflorar? Nossa, o Amir é aquilo que a gente estava conversando antes, que o público agora vai ver. Existe um antes e depois, um Pedro antes e depois. A Fernanda Montenegro, ela fala isso, né? Quem trabalha com Amir ou desiste ou melhora. Ou melhor. E eu acho que eu melhorei, porque eu continuei. Então, tem um Pedro antes e depois do Amir, claramente. Porque o trabalho, tem o trabalho do Tá Na Rua, que é o que faz, o que desenvolve toda a linguagem do Amir é o Tá Na Rua. Então, quando você vai ver um espetáculo do Amir no teatro, vamos dizer, tradicional, entre aspas, porque também tem outras coisas que rompem com o tradicionalismo do teatro, no teatro dele, mas o Tá Na Rua é o que faz com que a linguagem dele esteja sempre em movimento. Então, o trabalho dele de ator está sempre em movimento porque ele tem aquela prática com o Tá Na Rua. Mas o Tá Na Rua, eu entendo o Tá Na Rua como uma escola, uma grande escola. Muita gente legal. A minha geração do Tá Na Rua, nossa, tem artistas muito legais que saíram dali. De várias áreas. Tem uma amiga minha, a Thaísa, que ela é todo do coisa de funk carioca, documentário, tudo tá. A Thaísa Machado lá. Artes plásticas, tem um amigo meu, Luang da Caixa, que mora em Salvador, que ele faz trabalhos lindíssimos. E consigo ver no trabalho de cada um deles a experiência de ter passado pelo Amir. Então, com o Amir, o que eu acho que o grande diferencial dele para as outras escolas de teatro, que é o desenvolvimento de uma ética que é dele, e o desenvolvimento de que a gente estava falando da coisa ele sempre pede para o ator dele ter uma opinião. Opinião. Qual é a sua opinião? Qual é a sua opinião sobre isso aqui? Então, o desenvolvimento de um discurso. E eu entendo que
porque o discurso fica muito no lugar ou da oratória ou da literatura. E eu penso muito que o espetáculo, o Amir faz com que a gente desenvolva um raciocínio para o espetáculo. Sim. E esse raciocínio ele tem uma pergunta muito básica, que é qual é a enunciação do espetáculo? Enunciação no sentido do que o espetáculo está comunicando, o que o espetáculo está expressando. E você, como um ator desse espetáculo, você é um corpo celeste orbitando o espetáculo, que é a estrela, né? Então é o geocentrismo, né? Geocentrismo é o que orbita o Sol, né? Senão seria o... Então ele desenvolve um raciocínio os atores do Amir são geocêntricos. Eles orbitam a estrela que é o espetáculo. Então você começa a desenvolver um raciocínio do que eu estou enunciando através da minha ação. O que eu estou... E acho que esse é o grande diferencial do trabalho dele. E eu, no momento que eu entendi isso, nossa, eu virei outro ser humano, outro artista. Eu tinha uma coisa que... Eu tinha um fluxo mental muito rápido. Então tinha uma dificuldade de falar e pensar ao mesmo tempo. Porque o meu raciocínio ia embora e a minha dificuldade de falar. E eu, como ator, isso era uma dificuldade enorme. Mas o Amir, com essa ética de trabalho, ele organiza você de tal forma, se você estiver disponível para aprender para te ensinar, que eu consegui ser capaz de pensar e me expressar ao mesmo tempo. E me expressar de uma forma que não seja só um blá blá blá, uma loucura. Mas ter um pensamento encadeado. Que eu acho que eu estou até conseguindo expressar agora aqui com você também. Quer dizer, ele tem uma assinatura inconfundível, né? Ele conseguiu isso, né? Ele é um grande mestre que nós temos no Brasil de trabalho de ator, eu acho que é ele. Assim. E eu acho muito bacana quando você traz o Amir, por exemplo, no texto que você assinou, né? Como autor, esse tipo de expressão, trazer sempre o Amir na supervisão artística, né? Tá ali acompanhando você. Por exemplo, um autor que ele admira muito é o Wilson Saião, e você também gosta muito do Wilson Saião. Muito, né? muito. Nesse espetáculo, vamos aguardar só mais essa aurora. Isso. Por que essa escolha? Porque foi um dos primeiros, segundo texto, né? Foi. Do Wilson Saião. O que você achou mais fascinante nessa narrativa dele? Eu conheci o Saião, como você falou, nas oficinas que o Amir dava com um texto, texto teatral. E eu sempre pegava um texto do Saião, o texto que a gente trabalhava muito era Uma Casa Brasileira com Certeza. Que foi um texto que o Saião ganhou em 1990, melhor espetáculo, competindo até com A Partilha da Minha Avó. Mas o texto dele era tão maravilhoso que conseguiu ganhar de um texto do Miguel Falabella, pra você ver. E era um grande sucesso A Partilha na época, né? E era um texto que eu sempre pegava e falava, cara, que engraçado esse texto. Que texto é esse? Quem é esse autor? E aquele sempre me despertava curiosidade. E aí eu fiz a faculdade, eu fui me formar bacharel em artes cênicas, e aí o que você vai fazer? Qual vai ser a sua monografia? O Isaac Bernal, um dos professores, falou assim, por que você não fala do Saião? Se você não fala de Saião, por que você não fala dele? Ele te deu esse toque que já estava antes. Vou falar sobre o Saião. E aí eu tive a oportunidade de pegar as 19 peças de Saião e ler todas elas. Caramba. E me relacionar com esse autor. E eu chego à conclusão, hoje em dia tem o meu lado pessoal, mas também tem uma análise embasada de que ele é talvez o maior dramaturgo brasileiro. Vivo com certeza. Agora, em comparação com o Nelson Rodrigues, com o Suassuna, eu acho que o Saião tem um lugar na mesma prateleira deles. Que é uma opinião que o Amir também compartilha. Mas a minha opinião também eu compartilho da mesma opinião do Amir, que ele está nessa mesma prateleira. Porque é uma inteligência e um humor muito singulares. E o Saião tem uma maneira de contar a história que ele transgride todas as fórmulas de escrita dramática. Por exemplo, eu sou formado roteirista também pela Darcy Ribeiro, e lá a gente aprende aquela coisa dos 3 atos. Então o primeiro ato é a apresentação, o segundo ato é desenvolvimento, chega no clímax e desemboca para o terceiro ato, que é a resolução da história. Aquela coisa mais padronizada. Mais padronizada, é quase um gráfico, né? Um triângulozinho. E Hollywood faz isso, direto. A narrativa hollywoodiana é essa, chamada narrativa clássica. O Saião, ele transgride isso. Ele, todo momento, ele apresenta o personagem. Mas é um grande primeiro ato? Não.
Porque dentro das ações, as ações do Saião às vezes não são explícitas, elas são ações internas da personagem. Então ele transgride até a coisa assim, você vai ver a historinha, aí fulano de tal chegou lá e matou a mulher. Sim. Não, o Saião, a ação dele é interna, é subjetiva, ela não é objetiva. E esse texto, Vamos Aguardar Sombras e a Sorora, ele me surgiu porque eu queria encontrar uma peça para fazer com a minha esposa, com a Fabiana. E aí, quando essa peça pintou na minha mão, eu já tinha toda aquela inteligência do Saião maravilhosa e tinha esse desafio como ator dessas ações subjetivas, dessas ações internas da personagem. Eu falei, caraca, como é que a gente vai fazer isso? E esse desafio pra gente que a gente estava conversando antes, eu sou também movido a desafios. Falei, caraca, eu quero montar esse texto do Saião. Porque, na minha perspectiva, é um texto que tinha uma dificuldade nível Fernanda Montenegro e Paulo Otran para fazer bem, sabe? Eu falei, não, eu quero me desafiar nesse lugar. É esse. Vamos no sarrafo mais alto. Vai lá. E aí a gente fez e teve um complicador, né? Porque a primeira peça não tem cenário. A peça não tem troca de figurino. A peça são só esses dois personagens o tempo todo ali, num lugar indefinido, porque eles não sei se eu conto não sei se eu vou dar um spoiler, mas eles já estão mortos. Sim. Então eles estão num limbo. O autor também não coloca se é um umbral, não coloca, não define, não entra na questão religiosa, porque não é disso que se trata. Se trata daqueles dois personagens encerrados num lugar sem perspectiva de sair dali. Então eles estão presos infinitamente a si próprios. Nesse devir, Nesse devir, nesse eterno retorno. Nesse eterno retorno. E aquilo ali, caramba, é super desafiador. Só que teve um complicador que a gente conseguiu fazer a peça no momento mais agudo da pandemia. Então a gente fez a peça plateia, sem peça, sem cenário, sem troca de figurino, com a gente o tempo todo, sem público. Prova de fogo mesmo. Nossa, foi assim. Haja sarrafo. Haja sarrafo, foi salto triplo carpado no escuro. No escuro, E a gente conseguiu fazer, e o nosso desejo de voltar com essa peça, a gente conseguiu fazer com o público, a gente conseguiu fazer com a plateia, pra gente ter essa troca, né, finalmente. Né? E tá aí o nosso desejo, estamos nos mobilizando para a gente conseguir viabilizar a produção de novo desse espetáculo, que tomara que saia. Isso aí. E ninguém dirá que é tarde demais, sua autoria. Como é que está sendo essa convivência com a família no palco? É uma coisa que eu já estou até acostumado. Eu estou falando pra caramba, né? Mas é bom que o papo tá rendendo. Tá bom. Né? Eu já estou acostumado com isso, que eu comecei, meu primeiro trabalho profissional no teatro, depois que eu ainda estava na Cal, fazendo profissionalizante, foi com o Lúcio 8030, que era o meu avô, Lúcio Mauro, meu tio Lúcio Mauro Filho, meu pai, Luciano Barbalho, e minha tia, Lúlia Barbalho. Então, o primeiro trabalho profissional já foi com a família. E agora eu repito a experiência agora como ator e como dramaturgo também. Então é um lugar que para mim é natural, mas eu entendo o privilégio que é estar nesse lugar. E eu tive também a confirmação de uma vida, né, de uma carreira, de que eu poderia escrever um texto no nível da Arlete Salles. E eu tenho certeza que minha avó é uma mulher com muita personalidade. Ela nunca faria uma peça que ela não gostasse. Ela não faria porque é o netinho dela. Ela é uma atriz muito crítica. E então ela não faria uma peça só para me agradar. Ela faz a peça porque ela está a fim de fazer a peça. Não tem quem force ela a fazer nada que ela não quer. Não existe essa pessoa. Isso foi muito bom. Então, ver a confirmação de que um texto meio tem a chancela dela é muito legal. E ver como o texto chega no público. Né? Que ainda tem ali a presença do Edney Luiz, que é um ator maravilhoso também, que só faz com que a peça ganhe uma proporção ainda maior. E é um texto que a gente está conseguindo viajar aí pelo Brasil agora, né? E a gente voltou há 2 semanas de Goiânia. E a gente vê como o texto chega, porque é uma dramédia passada ali no período da pandemia, então é uma coisa atual, o público está com essa necessidade de ver textos que reflitam a nossa realidade. O teatro está nesse lugar também porque pós-pandemia foi muito... A pandemia foi cruel com todos nós, mas o teatro é uma arte tão frágil, tão vulnerável, que o público não se renovou.
Então há uma necessidade do teatro atrair um público novo. Sim. Há uma necessidade do teatro atrair fazer com que o público volte a ir para o teatro. Né? Então a peça que fale de uma questão que todos nós passamos, que fale, que seja um texto brasileiro, com esses artistas, o público vai assistir e a experiência ela é sempre positiva. Que legal. A gente percebe na resposta do público como a peça chega. Então está sendo uma experiência muito feliz, muito positiva. Legal, Pedro. Sucesso aí nessa trajetória. Que bom. Né? Que volte uma outra temporada agora no Rio de Janeiro. Claro. E estaremos lá para conferir. Venham, estão convidadíssimos. Obrigado.